Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Este vídeo tem um oferecimento KTO, o melhor site de apostas que tem no Brasil para você dar o seu palpite, tá bom? KTO.com, você vai entrar lá e vai colocar o meu cupom Bernardo Ramos quando você fizer o login. A partir de então eu te dou 20% acima do valor que você depositar. Depositou 30, eu te dou 6. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou 100, eu vou te dar 20 reais, tá bom? KTO, o site para você dar o seu palpite. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. O site dele está aqui embaixo para você aprender a tocar guitarra, meu amigo. De graça. A primeira aula, a aula experimental, é de graça para você. Depois você vai gostar pra caramba. E aí os dois vão estabelecer ali valores e periodicidade do aprendizado. Eu garanto que você vai gostar entrando aí no novo ano, curtindo um novo hobby, tá? Vamos falar sobre a negociação do Pablo. O Júlio Miguel Neto, nosso amigo, deu a imagem ali de forma exclusiva, né? Do Pablo chegando ao Rio de Janeiro. E é óbvio que se ele está chegando ao Rio de Janeiro é para assinar com o Flamengo, né, gente? Não traria a família até o Rio para simplesmente ouvir uma proposta, né? Isso aí tudo é negociado à distância, chega ao Rio de Janeiro, pedido do técnico Paulo Souza, portanto o Pablo deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo, tá? E como joga o Pablo? É sempre bom lembrar, eu fico bem à vontade para falar, porque eu, como moro em São Paulo, trabalhei muito tempo na Rádio Bandeirantes de São Paulo, transmitindo jogos do Corinthians, na Rádio Band News FM também, num período muito vitorioso do Corinthians ali no ano de 2017. Lembrando que o Pablo teve passagem, surgiu muito bem no Ceará, depois passou pelo Grêmio, pelo Avaí, pela Ponte Preta, onde se destacou até ser negociado com o futebol francês, sendo emprestado ao Corinthians e fazendo uma dupla muito boa com o Balbuena, uma dupla de dois jogadores que se complementavam, tá? O Pablo jogando mais pelo lado esquerdo, e aí você vai entender por que é uma excelente contratação. O Pablo cobria, e era uma zaga com 2 só, tá? A gente vai chegar na experiência dele na zaga com 3. Ele cobria as subidas do Guilherme Arana, que foi um dos melhores jogadores do Brasil em 2017. Para mim só ficou atrás do Jô. O Arana, todo mundo sabe disso, e no Corinthians não era diferente, lateral que sobe muito, que apoia muito, e deixava muito espaço nas costas dele. Ora o Romero preenchia, ora o Pablo. O Balbuena, zagueiro mais posicional, de ficar mais preso ali à posição. O Pablo não, jogador que saía para dar combate, muito vigoroso, muito forte, muito rápido, impiedoso nos duelos, né? Não estou falando que é um jogador violento, não. É um jogador muito bom. Se precisasse fazer alguma perseguição, ele dava conta do recado. A questão é, o Flamengo não vai marcar individualmente, portanto não haverá perseguições. Mas é um jogador, por exemplo, que se precisar ter um duelo com o Hulk, ele vai ser osso duro de roer, tá? E jogando pelo lado esquerdo, favorece aquilo que a gente falava no vídeo publicado neste domingo. Escalação do Bruno Henrique, entendeu? Ou o uso do Felipe Luiz como ala pelo lado esquerdo também. Então, são várias as opções que o Pablo gera ofensivamente também. No Bordeaux, temporada 2019-2020, quando ele foi encantado pelo Paulo Souza, e o Paulo Souza se encantou também por ele, jogava numa linha com 3 zagueiros também pelo lado esquerdo, tá? Posição que o Flamengo é carente, diria que zagueiro mesmo para jogar por ali hoje, só tem o Léo Pereira, e formava até um trio que tinha o Koscielny, ex-jogador da seleção francesa, ex-jogador do Arsenal, como centralizado, um jogador muito técnico, assim como o Davi Luiz. Rui Malheiro, que foi auxiliar de Paulo Souza, no scout do Paulo Souza, tem mais informações sobre o Pablo para você. Fala aí, Rui. Você conhece muito bem o Paulo Souza. Você acha que o Paulo Souza, primeiro, gosta do Pablo? Segundo, vai pressionar para a contratação dele? Acredito que sim, gosta do Pablo, isso de certeza absoluta, porque foi claramente uma aposta dele enquanto treinador do Bordeaux, e acredito que sim, que na perspectiva de melhorar ainda mais o elenco do Flamengo, eu creio que vai forçar a contratação por parte do Pablo, até porque é importante não nos esquecermos que o Rodrigo Caio não sabemos qual será o tempo de paragem, e é uma baixa, do meu ponto de vista, de peso na zona central da defesa do Flamengo. Um aspecto que também me parece importante, e não sei se concordas comigo, Bernardo, é que Fabrício Bruno entrou muito bem nos primeiros jogos, ou seja, nos jogos de menor pressão
em que teve capacidade para poder sair a jogar e é um defesa que acrescenta isso em termos de qualidade, em termos de construção, com muita facilidade em variar o jogo, principalmente do centro-direita para o corredor esquerdo, mas nestes últimos jogos, já de maior grau de dificuldade, já sentiu dificuldades do ponto de vista defensivo. E eu creio que esse aspecto poderá ser determinante para a sua imposição como titular indiscutível na equipa do Flamengo. É certo que não tem grandes erros individuais, isso é verdade, mas em termos de posicionamento há um aspecto que eu tenho reparado, que é diferente do Fabrício Bruno em relação àquilo que o Paulo Sousa pede aos seus defensores e que, por exemplo, o David Luiz e o Filipe Luiz já perceberam, que é a tendência que o Fabrício Bruno tem para ser arrastado pelo adversário, ou seja, para buscar em muitas situações a situação do 1 contra 1, a referência individual. E isso contraria muito a defesa-zona que é praticada pelo Paulo Sousa e acaba por criar espaços de penetração para os adversários. Isso até acontece, creio eu, no primeiro golo do Rezende diante do Flamengo, que é um bocado uma atração por parte do Fabrício Bruno a abrir o espaço que depois permite fazer aquela virada que isola o jogador do Rezende, mas acaba por ser o erro garrafal do Diego Alves a ficar muito mais na vista. Em relação ao Pablo, acredito que sim, que será uma opção importante e, sobretudo, pensar, o Flamengo, a partir de agora, está em 4 frentes, Cariocão, Copa do Brasil, Libertadores e Série A do Brasileirão, que já começará daqui a mais ou menos um mês, e a verdade é que enriquecerá de certeza absoluta o elenco, e nós até tivemos aqui uma mini prévia antes de entrarmos para o ar, e eu creio que, estando o mercado do Brasil aberto e sabendo que a situação na Rússia e na Ucrânia será muito difícil, aquilo que me parece é que serão os clubes brasileiros os principais, diria, interessados em jogadores que saem deste campeonato, e acredito que quer o Flamengo, quer o Corinthians, quer o Botafogo, vão ser equipas que irão atacar esses mercados, principalmente até o Botafogo, que dos 3 é claramente aquele que tem o elenco mais frágil, e se quer competir na Série A e, sobretudo, ficar num top 10 da Série A, precisa, obviamente, contratar jogadores. O Pablo seria um jogador para resolver esse problema ao qual você se referiu do Fabrício Bruno, ou seja, um jogador que faz encaixes individuais por muitas vezes e acaba sendo subjugado em superioridade qualitativa, técnica, né? Você acha que o Pablo resolveria isso? O Pablo tem uma vantagem muito grande, Bernardo, e tu perceberás perfeitamente isso. É que trabalhou com o Paulo, sabe que as equipas do Paulo Sousa defendem zona e não terá a tentação que o Fabrício e o Bruno têm para ser arrastado. Em termos de comparação entre os jogadores, creio que o Pablo tem mais valias defensivas em relação ao Fabrício e o Bruno. Em termos de construção, eu acho que o Fabrício e o Bruno tem mais qualidade. No entanto, também não acho o Pablo um jogador isento em termos de qualidade da saída, com uma diferença. Ele está habituado ao ritmo europeu, portanto, a ser pressionado no momento da construção, e aquilo que vejo é que o Fabrício Bruno sente-se muito mais confortável quando o adversário não pressiona a construção, mas quando há uma pressão maior, e aconteceu por parte do Atlético Mineiro, e houve ali um encaixe até na forma como o Flamengo saía, o Fabrício teve muito mais dificuldades para ter a saída de bola fluida que o caracteriza.